Às vezes, por medo, vergonha ou conveniência, certas pessoas entram numa espiral tão grande de mentiras, tudo isso para não se aceitar. Não tem mais como voltar atrás. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje nós vamos falar sobre o caso da Annie Dewani, uma moça indiana que foi friamente executada durante sua viagem de lua de mel. Annie Dewani nasceu no dia 12 de março de 1982 na Suécia. Seus pais eram de origem indiana. Ela era a caçula de 3 irmãos. Annie era muito inteligente, muito simpática, muito extrovertida e ela tinha um sonho de fazer engenharia mecânica. Então ela cursou a faculdade, ela se formou e ela começou inclusive a trabalhar na Ericsson, uma empresa de tecnologia em Estocolmo. Em 2009, Annie resolveu ir para Londres para visitar alguns familiares que residiam lá, e inclusive algumas amigas também. Em algumas reportagens falam que ela foi tomar café com uma amiga e em outras reportagens falam que foi com uma tia. Fato é que elas foram a uma cafeteria, esse familiar ou essa amiga levou um rapaz, o Sharon Dewani. Ele foi apresentado para Annie. Só que a Annie no primeiro encontro não foi muito assim com a cara dele, não se sentiu atraída, nada demais. Ele aparentemente também não se sentiu atraído por ela, então foi só ali mesmo um bate-papo numa cafeteria. Só que eles trocaram contatos e passados alguns dias eles começaram a conversar. Então eles combinaram de se encontrar novamente. No segundo encontro, parece que as coisas já deram uma melhoradinha. A Annie foi um pouco mais com a cara dele, já começou a achar ele um pouco mais simpático, começaram a conversar. Como os dois eram de origem indiana, eles começaram a falar sobre diversas coisas, sobre seu próprio país, cada um começou a falar o que fazia profissionalmente. E o Charek, ele trabalhava como contador na empresa da família, ele era muito bem sucedido. Após alguns encontros, o casal começou a namorar. A Annie então levou o Sherrod para conhecer a sua família. Os seus pais gostaram dele na hora, mesmo porque ele era da mesma origem que eles, ele era um rapaz muito educado, sabia conversar, e então foi aprovado esse namoro. E eles começaram esse relacionamento. Porém, ela reclamava com algumas amigas mais próximas, inclusive até uma prima, que o Sharon, ele não queria ter nenhum relacionamento íntimo. Ele falava que esse tipo de contato somente após o casamento. A Annie ficou assim meio surpresa, né? Porque ela já havia tido outros namoros. E não foi bem assim que aconteceu, né? Só que ela achou que de repente era um estilo de vida dele e ela deveria respeitar. Eles estavam afinal se dando tão bem, por que não levar isso em conta, né? Então eles seguiram com o namoro, só que assim, não tinha nenhum outro contato íntimo. O namoro foi acontecendo e esse relacionamento ele era mais à distância, mesmo porque o Sharon, ele morava em Londres e a Annie morava na Suécia. Começou a ficar inviável esse namoro à distância, não tinha como. Então ou ele ia terminar ou ia ter que ser dado um passo a mais. Então a Annie resolveu se desligar da empresa lá em Estocolmo e foi morar lá no Reino Unido para ficar mais próxima do seu namorado. Chegando lá, o Sharon, ele pediu a Annie em casamento. E é claro que ela logo aceitou. Então ele deu um anel para ela, eles ficaram noivos e logo marcaram o casamento para coisa de meses. Em 2010,
eles finalmente se casaram. Eles fizeram uma festa, só que na Índia, para todos os familiares. Essa cerimônia durou 3 dias. Foi assim, muito animada, muito luxuosa, todos estavam muito felizes. A Anne, ela estava muito ansiosa, né, esperando pelo momento da noite de núpcias. Afinal, eles namoravam, só que até então não tinham tido nenhum contato mais íntimo. Após esses 3 dias de comemorações, o casal voltou então para o Reino Unido e lá sim eles se casaram no civil, porque até então eles só fizeram mesmo a celebração. E aí então o Sharan falou que ia fazer uma surpresa para sua esposa, estava programando aí uma viagem de lua de mel para eles, só que o destino, o hotel, iria ser tudo uma surpresa para Anne. Ela não iria saber de nada, só na hora mesmo. E ela ficou muito empolgada com essa ideia. E então chegou o grande dia. Eles pegaram um avião e desembarcaram na África do Sul, na cidade do Cabo. Chegando lá, pegaram um táxi, né, já rumo ao hotel. O hotel era um local muito bonito, bem luxuoso. A Anne estava muito empolgada, muito feliz. E então eles foram ali durante o caminho conversando com o motorista. O nome dele é Zola. Eu não vou falar o nome completo, gente, porque são nomes africanos, nomes indianos, então vou chamar todo mundo pelo primeiro nome, tá? Porque é muito difícil. Durante o caminho eles foram ali conversando, o Zola foi falando ali um pouco da cidade para eles foram contando a história deles, que eles eram recém-casados, que eles estariam passando alguns dias lá em lua de mel. E assim foi durante o percurso. Quando eles chegaram em frente ao hotel, o Sharan, ele pediu para Anne já ir descendo, já ir adiantando o check-in, que ele ia ali agradecer o rapaz e fazer o pagamento da viagem. E então, o Sharan ficou ali cerca de 10 a 15 minutos conversando com o Zola. E como o rapaz foi muito prestativo, Sharan fez uma proposta, se ele poderia ir buscá-los no hotel e levá-los para outros passeios durante os dias que estivessem lá em lua de mel. E Zola aceitou. Então Sharan desceu, encontrou com Anne, pegaram as malas e subiram para o quarto. O Sharan falou para Anne que a lua de mel não seria consumada naquela noite, que ele estava muito cansado da viagem e para ela não se preocupar que eles ficariam ainda muitos dias no hotel e as coisas aconteceriam naturalmente. A Anne estava achando meio estranho, mas enfim, ela acreditou no esposo. Só que ela trocava mensagens com as amigas e ela reclamava. Ele evitava beijá-la, que ele evitava abraçá-la, mas que ela estava esperando que isso acontecesse. No outro dia, eles levantaram, tomaram café da manhã, subiram, descansaram mais um pouco, depois almoçaram, desceram para a piscina, para o bar, ficaram ali tomando alguns drinks e após subiram novamente. Então ele pediu para que ela tomasse um banho, se arrumasse, que ele ia levá-la para jantar fora aquela noite. Enquanto isso, o Sharan entrou em contato com o Zola e pediu para que ele viesse buscá-los mais tarde para levá-los a um restaurante que inclusive ele já havia feito a reserva. Então Anne ficou pronta, Sharan também, Zola chegou ao hotel, eles entraram no carro e foram para o restaurante. Sharan pediu para que o rapaz retornasse para buscá-los mais tarde. O casal então ficou lá no restaurante, jantou, tomou alguns drinks, conversou bastante, se divertiram. Anne estava até mais feliz com a noite que eles estavam tendo. Chegou o horário de ir embora, por volta de umas 10 horas da noite, mais ou menos, e o Sharan entrou em contato com o Zola para que ele viesse buscar o casal. Zola então chegou rapidamente. Eles entraram no carro e aí quando eles estavam no meio do caminho, o Sharan teve uma ideia. Ele pediu para o Zola para eles darem uma voltinha ali pelas ruas da cidade,
que no dia seguinte eles iriam fazer alguns passeios. Então o Zola aceitou. Ele também não viu nenhum problema e então os três estavam ali andando pelas ruas. Só que Zola começou a pegar um caminho um tanto quanto estranho. Ele começou a adentrar alguns bairros meio perigosos, umas ruas meio escuras, meio desertas. Mas eles não se preocuparam muito, afinal o rapaz estava levando eles para passear. Quando Zola parou num cruzamento, apareceram 2 homens armados e pediram que Zola descesse do carro imediatamente. O motorista obedeceu. Então, um dos homens sentou no banco do motorista e o outro sentou atrás, junto com o casal. Claro, né? A Anne ficou desesperada. Só que eles falavam a todo momento: olha, não precisa sentir medo, nós só queremos o carro, dinheiro e joias. E logo em seguida libertaremos o casal. Só que libertaremos primeiro um e um pouco mais adiante o outro. Quando chegaram em um pedaço ali da rua, eles pediram para que o Sharon descesse. Ele desceu, preocupado, né? E minha esposa, vocês não vão liberá-la? Então eles disseram: é aquilo que a gente combinou. A gente vai liberar ela um pouco mais à frente. O Sharon já desceu, já saiu correndo, foi ali procurando algumas casas, batendo de porta em porta ali até alguém atender e ele pedir para usar o telefone e chamar a polícia. Até que ele chegou numa casa, o morador deixou ele entrar e usar o telefone. Então ele já ligou para a polícia, disse que a esposa dele havia sido sequestrada e que os bandidos prometeram que a liberariam mais adiante. Após desligar, ele já ligou imediatamente para os pais dele e também avisou o que tinha acontecido. Bom, o Sharon conseguiu chegar na delegacia e ele deu depoimento ali rapidamente do que aconteceu. Então a polícia já ficou ali em alerta para caso encontrasse alguma minivan prata com a esposa, porque até então eles não tinham notícia nenhuma de que ela foi liberada. O Sharon voltou para o hotel e ficou ali aguardando alguma resposta da polícia. No dia seguinte, logo de manhãzinha, um morador de um bairro próximo ligou para a polícia falando que tinha uma minivan prata estacionada em uma rua ali. Ela parecia estar abandonada. E se a polícia podia ir lá dar uma averiguada. Pelas descrições do carro, logo os investigadores pensaram: deve ser o carro do Zola. Então eles foram lá, chegaram mais ou menos umas 8 horas da manhã. Chegando lá, realmente era o carro do Zola, porém no banco de trás estava o corpo da Anne. Sim, ela foi encontrada já sem vida, caída no banco de trás, com um disparo na nuca. A partir daí, os investigadores então começaram uma corrida contra o tempo para descobrir quem havia feito aquilo com a moça. Entre depoimentos, correria, delegacia, chamaram o Zola para depor, chamaram o Sharon novamente para ver se ele se lembrava de algum outro detalhe, porque os bandidos não estavam de máscara, nada, eles mostraram o rosto, então eles pediram ali se eles conseguiam fazer um retrato falado, alguma coisa. Só que o Sharon não viu mais motivo para ficar ali naquele hotel e que ele tinha a vida dele ali para tocar. Então ele foi embora, voltou para o Reino Unido e as investigações foram andando. E ele pediu que assim que tivessem novidades, assim que fosse surgindo coisas novas, para entrar em contato com ele. Então os investigadores continuaram correndo contra o tempo. A perícia coletou algumas impressões digitais que foram encontradas dentro do carro. As digitais bateram com o nome de um velho conhecido da polícia. O rapaz era Mísio Amadoda, de 25 anos. A polícia tinha pressa em desvendar esse mistério, porque isso poderia afetar o fluxo de turistas na cidade. Eles começaram a achar meio estranho, já que, de acordo com o depoimento do motorista e do esposo de Anne, os homens disseram que queriam apenas o dinheiro, joias e o carro. E como assim se eles abandonaram o carro? Eles localizaram então o rapaz,
Trouxeram ele para a delegacia e ele não demorou muito e já entregou tudo. Ele disse que agiu com um outro homem. Esse homem era o Choli, de 27 anos. Então a polícia também localizou o Choli, levou para interrogatório. Disseram que realmente já estava tudo premeditado, aquele casal não foi sequestrado aleatoriamente, mas que eles haviam sido contratados por um homem chamado Monday, também conhecido da polícia. Eles tinham ficha na polícia, só que eram assim, crimes considerados mais leves. Então, os investigadores também foram atrás de Monday, de 33 anos. Chegando para dar o depoimento, a mesma coisa. Ele não ficou segurando informação, não. Ele logo disse que sim, ele intermediou o serviço, mas que também não foi ele que premeditou tudo, não. E que, na verdade, quem havia pedido essa intermediação era Zola. Vocês lembram quem era Zola? O motorista que levou o casal para passear. A polícia foi imediatamente atrás de Zola, que também não ficou segurando informação, já foi logo abrindo o bico. Ele disse que, ao pegar o casal no aeroporto e entregá-los no hotel, Sharon pediu para a esposa ir descendo na frente. Enquanto isso, ele já foi falando com Zola e perguntando se o rapaz conhecia alguém para fazer um serviço um tanto sujo para ele. Então ele explicou ali mais ou menos, rapidamente, e o Zola falou que ele não tinha condições de fazer o que o homem estava pedindo, já que Sharon queria que Zola eliminasse a esposa. Só que Zola falou assim: olha, eu não tenho arma, eu não tenho como realizar isso para você, também não quero, mas eu conheço uma pessoa que tem vários contatos e pode conseguir as pessoas certas para fazer esse serviço. Foi aí então que ele conversou com o Monday, que entrou em contato com aqueles dois outros rapazes do nome difícil. E aí eles aceitaram o trabalho, sim. O valor prometido foi cerca de mais ou menos $1.000 para cada participante do plano. A polícia, então, ficou surpresa com essas revelações. Entrou em contato com Sharon, pedindo para ele ir imediatamente para a África do Sul para ser interrogado. O Sharon chegou lá, deu o depoimento dele e disse que não tinha nada a ver com isso. O único serviço que ele queria contratar do Zola era os passeios que ele iria fazer com a esposa dele nos dias seguintes. Como não tinha nada contundente contra o Sharon, a polícia acabou o liberando. Só que a polícia começou a investigar ainda mais profundamente. Eles descobriram, pelas câmeras de segurança do hotel, alguns movimentos um pouco estranhos ali. Quando o Zola ligou na recepção do hotel e o recepcionista entrou em contato com Sharon, também viram imagens da manhã seguinte ao crime, em que Sharon aparece um pouco ansioso e nervoso no saguão do hotel e que Zola entra rapidamente e se dirigem ao quarto apressados. Logo após, Zola sai com um envelope de papel nas mãos e vai embora apressadamente. A polícia, então, tinha alguns elementos ali, algumas provas que colocavam o Sharon como mandante do crime. Então, no dia 7 de dezembro de 2010, Zola aceita um acordo de 18 anos de prisão para poder testemunhar contra o Sharon. E ele aceita. Enquanto isso, a família da Annie lá na Suécia preparava o velório da moça. Só que o Sharon não parecia estar se importando tanto quanto devia. No dia anterior ao funeral da esposa, ele fez uma festa na casa dele com seus amigos. No dia seguinte, ele foi ao funeral da esposa, porém não chorava, não se demonstrava ali emocionado em momento nenhum. As pessoas começaram a achar um pouco estranho o comportamento dele, mas enfim, cada pessoa reage de uma forma, né? Até então não tinham nada contra ele. Ainda no mês de dezembro foi decretada a prisão de Sharon. Então ele foi detido lá em Londres, mas pagou fiança e já saiu.
Como ele era de uma família abastada, eles contrataram os melhores advogados e até um assessor de imprensa, porque esse caso foi amplamente divulgado na mídia. Então esse assessor que dava as informações para os jornalistas que viviam ali de plantão em frente à casa do Sheeran. O assessor tentava passar ali para a mídia a imagem de que o Sheeran era um ótimo esposo, muito atencioso, muito carinhoso, que estava muito chateado, enlutado e por isso não queria falar com a imprensa. Só que aí já sabe, né? Começaram a aparecer especulações daqui, especulações de lá. Começaram a surgir alguns boatos de que o Sheeran seria homossexual e por isso ele não queria continuar casado com Annie. Só que o assessor tentava a todo momento desmentir esses boatos, é claro, né? Mas, para piorar, nesse mesmo tempo, surgiu um garoto de programa alegando que chegou a sair sim algumas vezes com Sheeran e que ele realmente era homossexual e que ele só havia se casado para encobrir e que ele não tinha interesse nenhum, nem em Annie e nem em mulher nenhuma. Para piorar, ainda descobriram que ele tinha um perfil ativo num site para encontros homossexuais. Em 2011, a Justiça da África do Sul notificou os advogados do Sheeran para que ele fosse depor lá. Porém, os advogados do Sheeran disseram que ele estava internado numa clínica psiquiátrica porque havia tentado dar fim à sua vida, devido aos boatos, sobre a sua sexualidade. Sendo assim, ele se livrou da extradição. Entre 2011 e 2012, ocorreu o julgamento dos 3 rapazes que participaram do crime. Porém, aquele que havia efetuado o disparo em Annie acabou morrendo na cadeia em decorrência de um câncer terminal que ele tinha no cérebro. Apenas em outubro de 2014 é que Sheeran foi finalmente extraditado para a África do Sul e seu julgamento então teve início. A linha de acusação da promotoria era de que o Sheeran, por ser homossexual, não tinha nenhum interesse na Annie e que ele só teve um relacionamento e se casou com ela para encobrir a situação dos seus pais e das pessoas mais próximas. E que ao casar com Annie, ele não tinha intenções nenhuma de consumar o casamento com ela. Por isso ele idealizou esse plano, porque se ele ficasse viúvo, ele não precisaria se relacionar com mulher nenhuma tão cedo, pois ele diria que estava ainda em luto pela sua esposa. Eles alegaram que esse era o motivo dele nunca querer ter nenhum contato mais íntimo com ela, nem durante o namoro, nem durante o noivado e muito menos durante a lua de mel. Em contrapartida, a defesa do Sheeran alegou que ele era bissexual e que isso não tinha nada a ver com o casamento dele. E que ao entrarem no táxi, quando chegaram lá na África, Zola percebeu que eles eram turistas, tinham dinheiro e usavam joias caras, e que foi Zola quem idealizou todo o plano para roubar o casal. Os advogados alegaram também que sim, no dia seguinte ao acontecido, o Sheeran realmente se encontrou com o Zola no saguão do hotel, foi com ele rapidamente até seu quarto e sim, tinha dinheiro dentro daquele envelope, mas que era o pagamento pelos serviços do Zola, já que na noite anterior ele tinha levado eles até o restaurante e devido aos acontecimentos ele não conseguiu fazer o pagamento. A defesa parecia ter sido muito convincente. E agora, pasmem, a juíza Janet Traverso, que inclusive era branca, alegou que os 3 homens não tinham credibilidade nenhuma e que provavelmente todos mentiram no interrogatório para querer jogar a culpa em Sheeran. Ela decidiu arquivar o caso por falta de provas contundentes. Após a volta de Sheeran para Londres, a família da Annie ficou indignada. Então eles entraram com alguns recursos ali
e pediram para que ele pelo menos fosse interrogado novamente e julgado, só que agora no Reino Unido. Mas o Tribunal Superior de Justiça não aceitou essa apelação. Disse que o caso tinha sido encerrado e que não tinha mais o que pudesse ser feito. Em 22 de janeiro de 2015, a família entrou com uma denúncia contra a juíza Janet Traverso, alegando que ela foi racista a não dar créditos para o depoimento dos 3 rapazes, o que também foi negado. O tribunal alegou que também não havia provas contra isso. Enfim, o Sharon saiu livre dessa história. Pessoal, ele não teve nenhuma punição. E uma curiosidade que aconteceu em 2018. Vazaram na internet fotos do Sheeran posando com o seu namorado. É isso mesmo. E inclusive o namorado dele era um brasileiro. Não se sabe se eles ainda continuam juntos até hoje, mas acredita-se que sim, que realmente o Sheeran seria homossexual e não teria intenção nenhuma em se relacionar com mulheres. E que o casamento dele seria apenas de aparência. Por causa dessa vida de mentiras que o Sheeran escolheu para ele, a Anne acabou pagando com sua vida. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero agradecer demais vocês por terem ficado até aqui. Se você gostou, por gentileza, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha esse vídeo, comenta. Se quiser dar sugestão também para os próximos casos, a gente aceita, tá bom? Então é isso. Beijo e tchau, tchau.